Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal para hoje a gente conversar sobre livros que têm ambientações incríveis. Por que eu resolvi fazer uma lista desse tipo? Eu até comento muito lá no Clube MSL, que é meu clube de leitura, sobre as pessoas às vezes dão muita importância para os personagens, para o narrador, mas esquecem de dois elementos muito importantes numa narrativa que são o tempo e o espaço. E hoje eu vou dedicar esse vídeo aqui ao espaço mesmo, às ambientações das narrativas, porque muitos autores utilizam a ambientação como forma de deixar recadinhos ali nas entrelinhas. Muitos autores, através da ambientação, é que conseguem nos captar e nos colocar dentro da história. Então, cada autor utiliza a ambientação de uma forma e tem alguns autores que utilizam de formas muito interessantes. Nós vamos ver alguns exemplos disso aqui no vídeo de hoje. Se você já leu esses livros que eu vou indicar aqui, me conta o que você achou da ambientação dessas histórias, me conta se você prestou atenção na ambientação dessas histórias. Se você ainda não leu, fica a dica aí de leituras maravilhosas. Tem leituras muito diferentes aqui, para todos os gostos, tá bom? Então fica aí que você vai gostar dessas sugestões de leitura. E outra sugestão de leitura que eu já quero fazer para você agora é a de Anna Karenina, que nós estamos lendo juntos no Membros aqui do canal. Agora, o Membros aqui do canal, do MSL, é lá que vão ter os vídeos exclusivos de leitura coletiva. Nossas leituras coletivas agora, então, são feitas através do clube de membros aqui do canal. Então, clica aqui embaixo no Seja Membros, R$ 7,99 por mês. É um valor simbólico, um valor que eu sei que todo mundo aí pode participar, para a gente ler juntos muitos livros incríveis aí durante o ano, conversar sobre esses livros. Lá no Membros também você recebe o cronograma de leitura para você conseguir se programar direitinho. Os cronogramas, vocês já sabem, né? Quem acompanha o canal há algum tempo, são leves, não é nada apertado, não é correria, não é essa a proposta aqui do canal. A proposta aqui do canal é o aprofundamento. Então, isso segue acontecendo também nas nossas leituras coletivas. Venha ler Anna Karenina comigo, dessa forma eu garanto que você vai gostar, tá bom? Tô te esperando lá. E agora vamos às sugestões aqui desse vídeo. A minha primeira indicação aqui é O Morro dos Ventos Uivantes, livro da Emily Brontë, que é ambientado em dois lugares. O principal é o Morro dos Ventos Uivantes, mas tem uma outra ambientação aqui que é muito importante, que é a Granja da Cruz dos Tordos, que é aonde mora ali o Lockwood, né, no início da narrativa, que é o presente dos personagens, porque esse livro tem isso. Ele tem também uma construção de tempo diferente, aí outro elemento para você prestar atenção, né? Então, tem o presente dos personagens e o passado dos personagens, e no presente quem mora na granja é o Lockwood, que vai até o morro para cumprimentar o seu novo senhorio, que é o Heathcliff, que é o dono, né, do morro e da granja também, mas o Heathcliff mora no morro. E aí o Lockwood vai conhecer o morro e vai nos apresentar o morro, a granja, os personagens, enfim. Inicialmente, através do olhar do Lockwood, que a gente vai conhecer a história. Depois vai ter uma outra narradora também, mas enfim, o papo aqui é a ambientação. A ambientação desse livro aqui, ela tem uma função muito interessante na história, porque ela vem representar todo o caos dentro de uma das protagonistas, que é a Catherine. A Catherine, ela é uma mulher dividida entre a sua sede por liberdade e a sua necessidade de atenção. E isso vai ser representado pela ambientação, pela construção de espaço aqui nessa história, porque, por um lado, a liberdade dela está muito ligada ao Heathcliff, que é praticamente a personificação ali do Morro dos Ventos Uivantes, que é aquele lugar turbulento, aquele lugar de tempestades, de árvores retorcidas, aquele lugar lúgubre, bem estilo gótico mesmo, né? Ele representa muito essa personalidade do Heathcliff, que por sua vez representa essa necessidade de liberdade da Catherine. E, por outro lado, a gente tem a granja, que é personificada ali no personagem Linton,
que é o lado de necessidade de atenção da Catherine. Ele é o cara que vai suprir as necessidade de atenção. Eu falei certo, acho que eu falei errado, né? Enfim, é esse lado de necessidade de atenção da Catherine. Ele vai suprir as necessidades da Catherine, não só necessidades de uma casa, comida, né, um lar, assim, mas necessidades emocionais mesmo, no sentido de ser o Linton, ser aquela pessoa sempre disposta ali, sempre à mercê das vontades da Catherine, né? E a granja é um lugar mais calmo, um lugar mais bonito, mais limpo, mais arrumado, que representa esse outro lado da Catherine. Então, quando você for ler o Morro dos Ventos Vivantes, aí eu for reler, que eu sei que muita gente já leu, preste atenção na construção da ambientação aqui dessa história, porque ela é muito importante e muito interessante também. Próxima indicação aqui dessa lista é A Assombração da Casa da Colina. Esse livro tem a melhor ambientação para uma história de terror, na minha opinião, que é a famosa Casa Mal Assombrada, né, gente? E essa casa aqui, ela é muito mais do que só o lugar onde acontece o enredo ali. Ela, na verdade, essa casa exerce uma influência direta nos personagens. E a partir dessa influência é que se levanta a grande questão aqui da história, o que está acontecendo com aqueles personagens ali. É um efeito de algo sobrenatural ou está mais relacionado a uma doença psíquica? E tudo isso permeado por essa construção dessa mansão, desse lugar assim bem típico de história de terror, sabe? Então a ambientação, ela tem essa função aqui de nos inserir aqui nesse espaço de fato e também de nos confundir de alguma forma. É realmente mal assombrada essa casa? Ou isso tudo é uma questão psicológica, principalmente de uma das personagens aqui, sabe? Então, você fica pensando sobre isso a partir da construção desse lugar, que é muito bem explorado ali pelos personagens e também na narrativa em si. Então, se você gosta de uma boa historinha de terror, eu não acho que dá tanto medo assim não, tá, gente? Se você é medroso, eu acho que dá pra você ler. Mas se você gosta aí de história de terror, essa daqui é um prato cheio. E numa lista dessa aqui, gente, é claro que não pode faltar Senhor dos Anéis, né? Pra mim, assim, é a melhor construção de espaço da literatura. Aqui a história se passa na Terra-média, né? Famosa Terra-média de Tolkien. E ele construiu um lugar que parece que existe de fato, sabe? Não sei, a minha forma de sentir é assim, parece que é o nosso mundo, mas parece também que é um lugar diferente, sabe? Às vezes eu ligo um pouco a questão de paraíso, não sei, gente, eu só sei que quando a gente tá lendo aqui O Senhor dos Anéis, a gente se sente dentro daquele lugar. Muita gente critica a questão da descrição no Tolkien, porque ele é um autor muito descritivo. Mas essa descrição é necessária para que a gente esteja de fato inserido nessa história, porque ele cria um mundo. Então é necessário que ele apresente esse mundo para que a gente entre nesse mundo junto com os personagens. E ele faz isso muito bem. Se você deixar o ranço pela descrição de lado e se entregar a essa história, curtir quando ele tá falando da florzinha, da grama, do não sei o que, sabe? Você vai de fato se ver dentro aqui dessa história, caminhando com os personagens, sentindo ali a brisa do caminho junto com o Frodo, sabe aquela coisa assim? O Tolkien, ele tem essa capacidade de, através dessa construção de ambiente, fazer a gente, de fato, imaginar que tá dentro da história mesmo, se sentir dentro da história. E é tão bom isso, porque se sentindo dentro da história, você sente de forma mais viva aquela história, você consegue viver de fato aquela experiência, que é a grande graça da literatura, né? Viver aquela experiência sem de fato precisar sofrer as consequências daquela experiência, né? Você aprende meio que com o erro do outro, né? Então, o Tolkien consegue fazer isso muito bem, principalmente por causa da construção do espaço aqui.
Um outro livro que tem uma construção de espaço assim excepcional e que o autor se preocupou de fato com essa criação de espaço é O Nome da Rosa, do Umberto Eco. Não sei se vocês sabem, mas vou contar uma curiosidade aqui. O Eco, para criar as descrições enquanto os personagens estão caminhando de um lugar para o outro, vamos supor, eles estão na cozinha e vão para o quarto. Esse tempo que o personagem leva para caminhar, o Umberto Eco calculou uma distância entre... Ele desenhou uma planta do lugar onde acontece aqui, né, de um mosteiro onde acontece a trama. Ele desenhou a planta e ele calculou por metros, assim, quantos passos seriam necessários da cozinha até o quarto, quanto tempo daria esse percurso na vida real mesmo, para que ele fizesse os diálogos que se encaixassem exatamente nesse tempo. Então, olha a preocupação dele com a construção de espaço. A gente tem que entender que é muito importante esse espaço aqui para a história. E é de fato, né? Porque vai ter todos os costumes ali do mosteiro, vão ter crimes que vão acontecer de acordo com determinadas horas do dia, né? Horas que determinados lugares estão mais vazios. Ele vai construir também toda uma questão com relação à biblioteca, o que é uma delícia, né? Livros que têm ambientações assim em bibliotecas e tem todo um mistério ali dentro daquela biblioteca. A biblioteca, aquele símbolo de conhecimento, mas esse conhecimento é para todo mundo? Vai ter essa discussão aqui também. Tudo isso a partir do espaço, dessa construção de espaço que Umberto Eco faz aqui nessa trama, que também vale a pena você prestar atenção. Antes de falar o próximo da lista, eu quero te perguntar se você já se inscreveu aqui no canal e se você não é inscrito, se inscreva para ter sempre muita informação sobre literatura, dicas como essas aqui, resenhas, para viver de fato esse mundo literário de uma forma mais aprofundada, de uma forma mais intensa, porque é assim que a literatura vai transformar a nossa vida. E esse ano eu tô dedicada a isso, a fazer cada um de vocês mergulhar em si mesmo através da literatura. Eu tô fazendo isso no clube, eu tô fazendo isso no Membros, eu tô fazendo isso daqui nos vídeos, então vem comigo aqui, não deixa de se inscrever, tá bom? Que também é uma forma de você me motivar a continuar fazendo esse conteúdo aqui pra vocês. Tá joia? E também deixa seu like, tá bom? Vale muito pra mim. Próximo da lista é aqui Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. A ambientação desse livro, ele acontece numa cidadezinha do interior, né, fictícia, e ele faz, a forma como é descrito, é o passo a passo na vida de um cara até a hora da sua morte, né, Crônica de uma Morte Anunciada. E esse passo a passo, ele vai percorrendo lugares dessa cidadezinha, conversando com pessoas ali, e a gente consegue sentir de fato aquele clima de cidade do interior, a ponto de que quando eu terminei o livro, é como se eu tivesse já visitado essa cidade, que é uma cidade que nem existe, sabe? Mas a gente fica com aquela impressão, assim, que não existe e ao mesmo tempo existem várias, né? Tem várias cidadezinhas do interior, pacatas, aquela coisa de fofoquinhas, todo mundo se conhece, aquelas intriguinhas, sabe? E isso é tudo muito bem descrito aqui, esse sentimento mesmo de cidade do interior. E vai, com certeza, essa construção da ambientação aqui dessa história é o que vai levar o leitor. Porque a história é exatamente esse trajeto até o grande finale aqui da história, que é o assassinato do personagem principal, que é o Santiago, que, mais uma vez, não é spoiler porque é disso que se trata, Crônica de uma Morte Anunciada. Então, logo no início, a primeira frase aqui do livro é justamente anunciando essa morte. No dia em que o matariam, Santiago Nazar levantou às 5h30, e aí ele começa a narrar todo esse percurso nessa cidade. A ambientação desse livro aqui é incrível. Agora, uma outra história que tinha que estar nessa lista, né, gente? Que é Harry Potter. Quem nunca quis estudar em Hogwarts? Eu, pelo menos, sempre quis. Harry Potter é uma história muito importante para mim por vários motivos. Já contei para vocês que esse é um livro que salvou a minha vida, literalmente. Então, é um livro que é especial para mim
Por isso, e também por ser uma história muito divertida. E grande parte dessa diversão, grande parte assim do motivo da atenção do leitor ser captada aqui nesse livro é a ambientação. Hogwarts, ele é ambientado em Londres também, que é uma ambientação que é bacana, mas principalmente em Hogwarts, que é uma escola de magia e bruxaria. Então tem aqueles corredores, é aquele castelo e tem aqueles lugares proibidos, né? E tudo isso onde vão acontecendo as aventuras, os encontros entre os personagens. Mas assim, a gente quer estar em Hogwarts, né? Sempre tem aquelas perguntas assim, qual lugar fictício você gostaria de visitar? A minha resposta é sempre Hogwarts. Eu sou realmente apaixonada. Eu sou tão apaixonada que tem uma prova aqui. Meu marido, sabendo da minha paixão por Hogwarts, ele viu uma pessoa fazendo cartinhas de Hogwarts na internet e encomendou uma cartinha para mim de surpresa. E de repente chega aqui em casa a minha cartinha de Hogwarts, gente, com endereço aqui, tudo mais, não vou mostrar, né? Mas tem os bilhetes tanto do trem, né? Do Expresso de Hogwarts, como também do Nightbus. Como é que chama o Nightbus, gente? Esqueci o nome em português, gente, mas tem o ônibus lá também do Harry Potter, tem os 2 bilhetes aqui que vem. E vem, claro, a cartinha. Então, eu agora sou uma aluna de Hogwarts, oficialmente. Aí vem aqui a cartinha, né? E o material que eu preciso comprar lá no Beco Diagonal. Então assim, gente, isso aqui pode parecer uma bobeira, eu até fiquei muito emocionada quando chegou, chorei, porque pode parecer uma bobeira para muita gente, mas para mim isso aqui significa muita coisa mesmo. Então, é uma ambientação, é um livro, é uma história muito importante para mim, que ficou no meu imaginário foi essa ambientação de Hogwarts aqui de fato. E eu sei que ficou no imaginário de muita gente. Eu sei que muita gente, se receber essa cartinha também de surpresa, vai se emocionar da mesma forma que eu me emocionei. E tudo isso é uma construção que esse livro aqui traz e que fica na nossa memória, que fica no nosso coração. Então é de fato uma ambientação de livro extraordinária que eu acho que vale muito a pena conhecer. Outro livro que também me pega pelo emocional, mas não só por isso, eu acho que é uma construção incrível, é aqui o de O Grande Mentecapto, a construção da ambientação, né? Esse é um livro que ele se passa em várias cidades de Minas Gerais, eu não sei se vocês perceberam, mas eu sou mineira. Inclusive, um dos capítulos desse livro se passa na minha cidade. E é incrível a forma como o Viramundo vai andando nessas cidades. E eu que moro por aqui, nesse pedaço aqui que se passa a narrativa, eu sei que o Fernando Sabino, que é o autor, ele consegue trazer o clima de cada uma das cidades que ele cita aqui. É exatamente o que está descrito aqui. Então tem isso, assim, a questão da fidelidade ao que a gente encontra mesmo na vida real, tá aqui dentro dessa história. É um livro que você pode pegar esse livro aqui e fazer um tour mesmo por essa cidade, sabe? Fazer uma viagem. Quem sabe uma coisa que a gente pode fazer um dia, hein, gente? Juntar um grupo de leitores e fazer um tour pelas cidades onde o Viramundo passa, que seria muito interessante. Enfim, e essa viagem do Viramundo, né, por essas cidades, vai transformando o Viramundo de algumas formas e faz parte da jornada interior também do Viramundo. Então, a jornada exterior passando para uma jornada interior, tem tudo isso. É um livro que tem muito também, além da ambientação, outras questões muito bacanas. Tem uma mistura aqui de humor e tragédia que eu gosto muito. Até me lembra um pouco Dom Quixote esse livro aqui. O Viramundo me lembra um pouco Dom Quixote também. Enfim, vale muito a pena você fazer essa viagem, porque esse livro aqui é de fato uma viagem mesmo que a gente faz junto com o Viramundo e vale a pena fazer essa viagem. A última indicação aqui desse vídeo, eu acho que a ambientação é a grande estrela mesmo da narrativa, que é aqui O Iluminado, do Stephen King. Muita gente conhece por causa do filme. Mesmo se você assistiu ao filme, que eu também gosto, leia o livro, porque o final é muito diferente e vale muito a pena você conhecer essa história aqui. É um dos meus livros preferidos do King. E a ambientação aqui é no Hotel Overlook,
que é um hotel que ele vai exercer uma influência maligna no Jack Torrance, vai fazer com que ele coloque a vida da sua família em risco, e esse risco que a família está correndo vai também, de alguma forma, despertar os poderes do filho dele, o Danny. Então, o motor mesmo dessa trama aqui é o hotel e essa influência e esse mistério em torno desse hotel aqui de fato, né? É um livro de terror, né? É um livro que tem violência, então não sei se é muito seu estilo ou não, mas eu acho que vale a pena sim você conhecer, se der essa oportunidade, saia da sua zona de conforto. E a ambientação desse livro é tão importante que a própria sinopse te fala isso. Então é para você prestar atenção mesmo na ambientação. A sinopse desse livro fala o seguinte: só que o Overlook não é um hotel comum. O tempo esqueceu-se de enterrar velhos ódios e de cicatrizar antigas feridas, e espíritos malignos ainda residem nos corredores. O hotel é uma chaga aberta de ressentimento e desejo de vingança. É uma sentença de morte. E somente os poderes de Danny podem fazer frente à disseminação do mal. Então, a própria sinopse está te falando que essa ambientação é importante. O King ele teve um trabalho aqui nessa ambientação, então leia o Iluminado, preste atenção nesse hotel aí, porque você vai gostar, tá bom? Espero que você tenha gostado aqui das minhas dicas. Um beijo e até o próximo vídeo.